esculpidos, caíram diante de nossas lâminas. Reforços enxamearam, mas passo a passo, centímetro por centímetro, avançamos em direção ao nosso objetivo. De repente, um grito subiu das arquibancadas: Levantem-se, escravos! Levantem-se, escravos! O canto cresceu, transformando-se em um rugido que varreu o anfiteatro. Por um momento, paramos, tentando entender, então percebemos seu significado. As escravas atacavam seus senhores com qualquer arma que encontrassem, adagas arrancadas de arreios, espadas erguidas dos caídos, ornamentos pesados empunhados como porretes. Aqueles sem armas lutaram com os punhos e dentes. A cena foi horrível e emocionante. Em segundos, estávamos mais uma vez imersos em nossa própria batalha, com o grito implacável das mulheres ecoando: Levantem-se, escravos! Levantem-se, escravos! Apenas uma fina linha de homens agora estava entre nós e Sus. Seu rosto estava azul de terror, espuma salpicando seus lábios, paralisada de medo. Apenas o jovem vermelho e eu permanecemos. Os outros haviam caído, e eu quase fui atingido por uma espada longa quando uma mão veio de trás do meu adversário e agarrou seu cotovelo. O jovem se lançou, enfiando sua espada no homem antes que ele pudesse atacar novamente. Eu deveria ter morrido então, mas minha espada estava cravada no externo de um dator dos primogênitos. Quando ele caiu, peguei sua espada e olhei nos olhos daquele que me salvou. Era Faidor, filha de Matai-chan. Voe, meu príncipe. Ela gritou. É inútil lutar por mais tempo. Todos dentro da arena estão mortos. Todos os que subiram ao trono estão mortos, exceto você e este jovem. Apenas entre os assentos qualquer um de seus lutadores permanece, e eles e as escravas estão sendo rapidamente cortados. Para cada um de vocês há 10.000 negros dentro dos domínios dos primogênitos. Pausa para o aberto e o mar de Corus. Com seus braços poderosos, você ainda pode alcançar os penhascos dourados e os jardins com templos dos ternos sagrados. Lá, conte sua história para meu pai, Matai Shan. Ele irá protegê-lo e, juntos, vocês podem encontrar uma maneira de me resgatar. Vou enquanto ainda há uma chance. Mas essa não era minha missão. Nem vi muito o que preferir na cruel hospitalidade dos santos ternos sobre a dos primogênitos. Abaixo, Isus! Eu gritei, e o jovem e eu renovamos nosso ataque. 2 negros caíram sobre nossas lâminas, deixando-nos cara a cara com Isus. Quando levantei minha espada para acabar com seu reinado, sua paralisia desapareceu. Com um grito estridente, ela se virou para fugir. Um abismo negro de repente bocejou no chão do estrado. Ela saltou em direção a ele, com o jovem e eu logo atrás. Seus guardas dispersos se reuniram ao seu grito, correndo em nossa direção. Um golpe atingiu a cabeça do jovem e ele cambaleou, quase caindo, mas eu o peguei e me virei para encarar uma multidão furiosa de fanáticos, enlouquecidos pela afronta à sua deusa, assim como Jesus desapareceu nas profundezas escuras abaixo. Capítulo Te condenado a morrer. Por um momento, fiquei de pé, preparando-me contra a primeira onda de atacantes, mas a pressa deles me forçou a recuar um passo ou dois. Meu pé não atingiu nada além de ar vazio. Eu tinha recuado para o poço que engoliu Isus. Por um instante eu oscilei à beira do abismo, então, ainda segurando o menino com força, mergulhei para trás no abismo negro. Atingimos uma rampa polida. A abertura acima selou tão magicamente quanto havia se aberto e disparamos para baixo, ilesos, em uma câmara mal iluminada bem abaixo da arena. Quando eu me levantei, a primeira coisa que vi foi o rosto malévolo de Sus olhando para mim através das pesadas barras de uma porta gradeada de um lado. Mortal precipitado. Ela gritou. Você pagará a terrível penalidade por sua blasfêmia nesta cela secreta. Aqui você ficará sozinho, na escuridão, com o cadáver apodrecido de seu cúmplice ao seu lado até que a fome e a solidão o levem a se alimentar das larvas rastejantes que já foram um homem. Isso foi tudo. Em um instante ela desapareceu e a luz fraca da cela se desvaneceu na escuridão absoluta. Pelinha agradável, uma voz murmurou ao meu lado. Quem fala? Eu perguntei. Sou eu, seu companheiro, que tive a honra hoje de lutar ombro a ombro com o maior guerreiro que já vestiu a armadura em Barsoom. Agradeço aos deuses que você não está morto, eu disse. Eu temia que aquele corte desagradável em sua cabeça tivesse acabado com você. Isso só me surpreendeu, ele respondeu levemente. Um mero arranhão. Talvez tivesse sido tão bom se fosse final, murmurei. Parece que estamos em uma situação difícil aqui, com uma boa chance de morrer de fome e sede. Onde estamos? Ele perguntou. Abaixo da arena, respondi. Caímos no poço que engoliu Isus no momento em que ela estava quase à nossa mercê. Ele riu baixinho, um som de alívio, e estendeu a mão através da escuridão para agarrar meu ombro, puxando minha orelha para perto de sua boca.
Nada poderia ser melhor, ele sussurrou. Há segredos dentro dos segredos de suas passagens que ela mesma não sabe que existem. O que você quer dizer? Eu perguntei. Trabalhei com os outros escravos há um ano na reforma dessas galerias subterrâneas, disse ele. Naquela época, descobrimos uma antiga rede de corredores e câmaras seladas por séculos. Os negros que supervisionavam o trabalho os exploravam, levando alguns de nós para realizar tarefas. Eu conheço o sistema completamente. Quilômetros de corredores colunham o solo sob os jardins e o templo, e uma passagem leva até as regiões mais baixas, conectando-se ao poço de água que se abre para o Mian. Se pudermos alcançar o submarino sem sermos vistos, ainda podemos fazer o mar a muitas ilhas que os negros nunca visitam. Lá podemos sobreviver por um tempo, e quem sabe que oportunidades podem surgir para escapar? Ele falou em um sussurro baixo, claramente temendo bisbilhoteiros, e eu respondi no mesmo tom moderado. Volte para Chador, meu amigo, sussurrei. Chodar, o negro, está lá. Deveríamos tentar escapar juntos, então não posso abandoná-lo. Não, disse o menino, não se pode abandonar um amigo. Melhor sermos recapturados do que deixá-lo para trás. Ele tateou pelo chão da câmara escura, procurando a armadilha que levara os corredores abaixo. Por fim, ele chamou baixinho, SST, e eu me arrastei em direção a ele para encontrá-lo ajoelhado na beira de uma abertura no chão. A uma queda de cerca de 3 metros, ele sussurrou. Pendure-se pelas mãos e você pousará com segurança em um piso nivelado de areia fofa. Silenciosamente, abaixei-me da cela escura para o poço abaixo. A escuridão era tão completa que não podíamos ver nossas mãos a 1 centímetro de nossos narizes. Nunca antes eu havia conhecido uma escuridão tão absoluta como nos poços de Sus. Por um momento fiquei pendurado no ar. Há uma sensação peculiar em tal queda, difícil de descrever. Quando seus pés pisam apenas no ar vazio e as profundezas abaixo estão escondidas na escuridão, a mente recua com o pensamento de deixar ir para o desconhecido. Embora o menino tivesse dito que estava a apenas 3 metros do chão, senti como se parasse acima de um poço sem fundo. Então soltei meu aperto e caí 1,5 metros em uma almofada macia de areia. O menino seguiu. Levante-me em seus ombros, ele sussurrou, e eu substituirei a armadilha. Uma vez feito, ele pegou minha mão, me conduzindo com cuidado, parando muitas vezes para garantir que não nos desviássemos da passagem correta. Logo começamos a descer uma ladeira muito íngreme. Não demorará muito, disse ele, antes de chegarmos à luz. Nos níveis mais baixos encontramos a mesma rocha fosforescente que ilumina o Mian. Nunca esquecerei aquela jornada pelos poços de Sus. Embora sem intercorrências em ação, continha um charme estranho e emocionante a emoção de explorar corredores tão antigos, há muito selados, cujos mistérios e histórias minha imaginação conjurava. Povos antigos deste mundo moribundo, suas intrigas e crueldades, lutando contra as hordas fervilhantes do fundo do Mar Morto, recuando passo a passo para o pináculo final do mundo, agora guardado pela superstição e pelo terror. Ao lado dos homens verdes, Barsom já hospedou 3 raças principais, negros, brancos e uma raça de homens amarelos. À medida que os mares do planeta secavam e os recursos diminuíam, a vida se tornou uma luta incessante pela sobrevivência. As várias raças guerrearam entre si por incontáveis gerações. As 3 raças superiores haviam superado facilmente os selvagens verdes das regiões aquáticas do mundo, mas, à medida que o recuo do mar os forçava a abandonar as suas cidades fortificadas e a adotar uma vida seminômade em comunidades menores e dispersas, logo foram vítimas das ferozes hordas verdes. O resultado foi uma mistura parcial de negros, brancos e amarelos, culminando na notável raça de homens vermelhos que vemos hoje. Eu sempre presumi que todos os vestígios das raças originais haviam desaparecido de Marte, mas nos últimos 4 dias encontrei brancos e negros em números significativos. Será que algum canto distante do planeta ainda abrigava remanescentes dos antigos homens amarelos? Meus pensamentos foram interrompidos por uma exclamação baixa do menino. Finalmente, o caminho iluminado. Ele gritou. Olhando para frente, vi um brilho fraco à distância. À medida que nos aproximávamos, a luz ficava mais forte até que finalmente emergimos em passagens bem iluminadas. A partir daí, nosso progresso acelerou até chegarmos abruptamente ao final de um corredor que se abria diretamente para a borda ao redor da piscina do submarino. A embarcação descansou em suas amarras com a escotilha descoberta. Levando um dedo aos lábios e batendo com a espada em um gesto significativo, o jovem rastejou silenciosamente em direção ao navio e eu segui logo atrás. Com as mãos e os joelhos, rastejamos pelo convés deserto em direção à escotilha. Um olhar cuidadoso para baixo não revelou nenhum guarda à vista. Movendo-se com a velocidade e o silêncio dos gatos, entramos juntos na cabine principal.
O navio estava totalmente vazio. A escotilha foi rapidamente protegida. O menino entrou na casa do piloto, apertou um botão e o submarino afundou em meio a águas turbulentas em direção ao fundo do poço. Mesmo assim, não houve barulho de pés como havíamos previsto. Enquanto ele permaneceu para dirigir, mudei-me de cabine em cabine em busca de qualquer tripulação, mas o navio estava completamente deserto. Essa sorte parecia quase inacreditável. Voltando à casa do piloto para relatar, o menino me entregou um papel. Isso pode explicar a ausência da tripulação, disse ele. Era uma mensagem de rádio para o comandante do submarino. Os escravos se levantaram. Venha com todos os homens disponíveis e reúna mais ao longo do caminho. Tarde demais para a ajuda de Omian. Eles estão massacrando tudo no anfiteatro. Sus está ameaçado. Apressar. Zitá. Zitá é o dator dos guardas de Sus, explicou o menino. Nós demos a eles um grande susto que eles não esquecerão tão cedo. Esperemos que marque o início do fim de Sus, eu disse. Só nosso primeiro ancestral sabe, respondeu ele. Chegamos à piscina submarina em Omean sem incidentes. Lá debatemos se deveríamos afundar o navio antes de partir, mas finalmente decidimos que isso não aumentaria nossas chances de fuga. Havia negros suficientes em Omean para nos impedir se descobertos, reforços adicionais dos templos e jardins de Sus fariam pouca diferença. A questão agora era como contornar os guardas que patrulhavam a área da piscina. Por fim, elaborei um plano. Qual é o nome ou título do oficial encarregado desses guardas? Eu perguntei. Um sujeito chamado Torito estava de plantão quando entramos esta manhã, respondeu ele. Bom, e o comandante do submarino? Eu estei. Encontrei um despacho em branco na cabine e escrevi a seguinte ordem. Dator Torito, devolva esses dois escravos de uma vez para Chador. Sim. Essa será a maneira mais simples de sair, eu disse, sorrindo enquanto entregava a ordem forjada ao menino. Agora vamos ver como funciona bem. Mas nossas espadas. Ele protestou. Como vamos explicá-los? Já que não podemos, devemos deixá-los para trás, respondi. Não é extremamente imprudente nos colocarmos desarmados à mercê dos primogênitos. É a única maneira, respondi. Confie em mim para encontrar uma saída da prisão de Shador. Uma vez livres, podemos facilmente nos armar novamente em uma terra repleta de homens armados. Como você diz, ele respondeu com um sorriso e um encolher de ombros. Eu não poderia seguir nenhum outro líder com maior confiança. Venha, vamos testar seu ardil. Corajosamente, saímos da escotilha, deixando nossas espadas para trás e caminhamos até a saída principal que levará ao posto de sentinela e ao dator do escritório do guarda. Os guardas saltaram surpresos, apontando rifles para nós. Entreguei a mensagem a um deles, que, vendo seu destinatário, passou-a para Torit quando ele emergiu para investigar a comoção. Torit leu a ordem, olhando-nos com desconfiança por um momento. Onde está Dr. Erste? Ele perguntou e meu coração afundou, me amaldiçoando por não afundar o submarino para reforçar minha mentira. Suas ordens eram para retornar imediatamente ao patamar do templo, eu disse. Pri deu meio passo em direção à entrada da piscina, como se quisesse verificar, e naquele instante tudo ficou por um fio. Se ele tivesse verificado o submarino vazio, meu engano teria desmoronado. No entanto, ele evidentemente aceitou a mensagem como genuína e, de fato, havia poucos motivos para duvidar dela, pois parecia improvável que dois escravos se apresentassem voluntariamente dessa maneira. A ousadia do plano garantiu seu sucesso. Você estava envolvido na revolta dos escravos? Tori perguntou. Recebemos apenas poucos relatos de tais eventos. Todos estavam envolvidos, respondi. Mas contou pouco. Os guardas rapidamente venceram e mataram a maioria de nós. Ele parecia satisfeito. Leve-os para Chador, ele ordenou a um de seus subordinados. Embarcamos em um pequeno barco pela ilha e, em poucos minutos, estávamos desembarcando em Chador. Lá fomos devolvidos às nossas respectivas celas seu conchodar, o menino sozinho e mais uma vez, atrás de portas trancadas, éramos prisioneiros do primogênito. Capítulo Xia pausa para a liberdade. Shodar ouviu com espanto incrédulo enquanto eu contava os eventos da arena nos ritos de Sus. Ele mal podia conceber mesmo depois de duvidar de sua divindade que alguém pudesse ameaçar Sus com a espada na mão e não ser despedaçado por sua ira divina. Esta é a prova final, disse ele por fim. Não é necessário mais para quebrar os últimos resquícios de minha superstição sobre Sus. Ela é apenas uma velha perversa, exercendo imenso poder para o mal, mantendo seu povo e todos os Barsum em ignorância religiosa por séculos. Ela ainda é poderosa aqui, eu adverti. Portanto, devemos aproveitar qualquer momento propício para sair.
Espero que você encontre um momento assim, disse ele com uma risada, pois em toda a minha vida nunca vi um em que um prisioneiro do primogênito pudesse escapar. Esta noite vai fazer tão bem quanto qualquer outra, respondi. Em breve será noite, disse Shodar. Como posso ajudar nesta aventura? Você sabe nadar? Eu perguntei. Nenhum siriano das profundezas de Cruz se sente mais à vontade na água do que Shodar, respondeu ele. Bom, o jovem vermelho provavelmente não sabe nadar, eu disse. Quase não há água suficiente em seus domínios para flutuar a menor embarcação. Um de nós terá que carregá-lo até o navio que selecionarmos. Mesmo os mais corajosos entre eles têm pavor de águas profundas, pois gerações se passaram desde que seus ancestrais viram um lago, rio ou mar. O jovem vermelho vai nos acompanhar? Tildar perguntou. Sim. Muito bem. Três espadas pensam melhor do que duas, especialmente quando o terceiro é tão poderoso quanto este. Eu vi lutar na arena de Sus muitas vezes. Nunca, até que eu vi você lutar, eu testemunhei alguém que parecia invencível mesmo contra todas as probabilidades. Pode-se pensar que vocês dois são mestre e aluno, ou pai e filho. Em combate, a semelhança é impressionante, o mesmo sorriso sombrio, o mesmo desprezo enlouquecedor por seu adversário em cada movimento e expressão. Seja como for, Shodar, ele é um grande lutador. Acho que nós três seremos difíceis de superar. Se meu amigo Tar Starks, Jedak de Tark, estivesse conosco, poderíamos lutar em toda Barsum, até mesmo contra o mundo inteiro. Será assim, disse Shodar, assim que souberem de onde você veio. Essa é uma das superstições que Sus impôs à humanidade crédula. Ela trabalha através dos Oliters, que são tão ignorantes de sua verdadeira natureza quanto os Barsomians do mundo exterior. Seus decretos são escritos com sangue em pergaminho estranho, entregues aos Ters, que acreditam estar recebendo revelação divina porque as mensagens aparecem em altares guardados aos quais ninguém poderia ter acesso sem ser detectado. Eu carrego essas mensagens há anos. Um longo túnel conecta o templo de Sus ao templo principal de Matai Shan, cavado em segredo por escravos para que nenhum Tern suspeitasse de sua existência. Os Terns têm templos espalhados por todo o mundo civilizado. Aqui, sacerdotes que o povo nunca vê transmitem as doutrinas do misterioso rio ISS, do Vale Dor e do Mar Perdido de Kulus, persuadindo os iludidos a empreender a peregrinação voluntária, aumentando a riqueza dos Terns e aumentando o seu número de escravos. Assim, os terns servem como instrumentos para coletar a riqueza e o trabalho que os primogênitos exigem. Ocasionalmente, os próprios primogênitos invadem o mundo exterior, capturando mulheres de casas reais, artesãos e navios de guerra, copiando o que eles não podem criar. Somos uma raça improdutiva, orgulhosos disso. Um primogênito não trabalha ou inventa-se é o trabalho de ordens inferiores, cujas vidas existem apenas para fornecer luxo e lazer ao primogênito. Lutar sozinho importa, se não fosse por isso, os primogênitos superariam em número todas as outras criaturas de Barsum, pois nenhuma morre naturalmente e nossas fêmeas viveriam para sempre se não nos cansássemos delas. Apenas Issus está protegido da morte, ela viveu por incontáveis eras. Os outros barsomianos não viveriam para sempre se não fosse pela peregrinação voluntária que os leva a ISS antes de seu milésimo ano? Eu perguntei. Eles são, acredito agora, a mesma espécie que os primogênitos, disse ele, e espero viver o suficiente para lutar por eles, espiando os pecados que cometi contra eles na ignorância nascida de gerações de falsos ensinamentos. Quando ele terminou, um chamado estranho ecoou pelas águas de Omean. Eu tinha ouvido isso na noite anterior, marcava o fim do dia, quando os homens de Omean espalhavam suas sedas no covés de navios de guerra e cruzadores e caíam em sono sem sonhos. Nosso guarda entrou para a inspeção final antes do novo dia raiar. Seu dever foi cumprido, a pesada porta da prisão se fechou atrás dele e ficamos sozinhos durante a noite. Dei-lhe tempo para voltar aos seus aposentos. Como Shodar disse que provavelmente faria, então saltei para a janela gradeada para examinar as águas próximas. Não muito longe da ilha, talvez a um quarto de milha de distância, havia um enorme navio de guerra e entre ele e a costa flutuavam vários cruzadores menores e batedores de um único homem. Apenas o encoraçado tinha um guarda. Eu podia vê-lo claramente nas obras superiores, espalhando suas sedas adormecidas na pequena plataforma onde estava estacionado, depois se jogando de corpo inteiro no sofá. A disciplina em Omean era realmente frouxa, mas não era surpreendente, já que ninguém de fora suspeitava da existência de tal frota, os primogênitos, ou mesmo o mar de Omean. Por que eles vigiariam? Voltei ao chão e falei com Shodar, descrevendo os vasos que tinha visto. Disse ele, meu ofício pessoal. Construído para 5 homens, é o mais rápido dos rápidos. Se pudermos alcançá-la, podemos pelo menos fazer uma corrida memorável pela liberdade.
Ele passou a detalhar seus motores e tudo o que a tornava uma voadora notável. Enquanto ele falava, reconheci um truque de engrenagem que Cantus Khan me ensinou durante nosso tempo navegando sob nomes falsos na marinha de Zodanda sob o príncipe Sabtan. Percebi então que o primogênito o havia roubado das naves de Hélio, pois apenas as deles eram tão equipadas. E eu sabia que Shodar era sincero quando elogiou a velocidade de sua nave nada cortando o ar rarefeito de Marte poderia rivalizar com as naves de Hélio. Decidimos esperar pelo menos uma hora até que os retardatários tivessem ido para as suas sedas. Enquanto isso, eu deveria buscar o jovem vermelho em nossa cela para que pudéssemos fazer nossa ousada fuga para a liberdade juntos. Subi até o topo de nossa parede divisória, que tinha uma superfície plana com cerca de 30 centímetros de largura, e caminhei ao longo dela até chegar à cela do menino. Ele estava sentado em seu banco, recostando-se na parede, olhando para a cúpula brilhante acima de Umian. Seus olhos se arregalaram de espanto quando ele me viu me equilibrando acima dele, então um largo sorriso de reconhecimento se espalhou por seu rosto. Quando me inclinei para cair ao lado dele, ele me fez sinal para esperar. Aproximando-se abaixo de mim, ele sussurrou: Pegue minha mão, eu quase posso pular para o topo dessa parede sozinho. Eu tentei muitas vezes, e a cada dia eu chego um pouco mais perto. Algum dia eu deveria fazer isso. Deitei-me do outro lado da parede de barriga para baixo e me abaixei. Com uma curta corrida do centro da cela, ele saltou e eu agarrei sua mão estendida, puxando-o para o topo ao meu lado. Você é o primeiro saltador que eu já vi entre os homens vermelhos de Barsum, eu disse. Ele sorriu. Não é estranho. Eu vou te dizer o porquê quando tivermos mais tempo. Juntos, voltamos para a cela onde Shudar estava sentado, descendo para conversar com ele até que a hora passasse. Lá planejamos nossos próximos passos, comprometendo-nos com o juramento solene de lutar até a morte um pelo outro, sabendo que, mesmo que escapemos do primogênito, poderíamos enfrentar o mundo inteiro. O poder da superstição religiosa era formidável. Foi acordado que eu navegaria na nave assim que a alcançássemos e que, se sobrevivêssemos ao mundo exterior, tentaríamos chegar a Hélio sem parar. Por que Hélio? Perguntou o jovem vermelho. Eu sou um príncipe de Hélio, respondi. Ele me deu um olhar peculiar, mas não disse mais nada. Eu me perguntei sobre a expressão, mas os assuntos urgentes logo a afastaram da minha mente. Venha, eu disse finalmente. Agora é um momento tão bom quanto qualquer outro. Vamos embora. Momentos depois, eu estava no topo da parede divisória novamente, o menino ao meu lado. Desafivelando meu arnês, eu o encaixei em uma única alça longa que abaixei para chodar abaixo. Ele agarrou e logo estava sentado ao nosso lado. Que simples, ele riu. O equilíbrio deve ser ainda mais simples, respondi. Então subi ao topo da parede externa da prisão para observar a sentinela que passava. Depois de 5 minutos, eu o vi andando lentamente de um lado para o outro. Esperei até que ele dobrasse a esquina e desaparecesse de vista do lado onde faríamos nossa corrida. No momento em que ele se foi, puxei Shodar para o topo da parede e o abaixei rapidamente no chão. Então o menino pegou a alça e deslizou para o lado de Shodar. Seguindo nosso plano, eles não esperaram por mim, mas caminharam calmamente em direção à água, cerca de 100 metros, passando pela casa da guarda cheia de soldados adormecidos. Depois de apenas uma dúzia de passos, caí no chão e o segui vagarosamente. Passando pela casa da guarda, hesitei, pensando em todas as espadas lá dentro se alguma vez os homens precisariam delas, era na perigosa jornada que estávamos prestes a empreender. Olhei para Shodar e o jovem e vi que eles haviam escoigado pela borda do cais para a água. Seguindo o nosso plano, eles se agarraram aos anéis de metal embutidos na beira da água, mantendo apenas a boca e o nariz acima da superfície até que eu me juntasse a eles. A atração das espadas da guarita era forte e hesitei por um momento, meio inclinado a arriscar pegar as poucas de que precisávamos. Mas, como diz o ditado, aquele que hesita está perdido, e naquele instante comecei a rastejar furtivamente em direção à porta da casa da guarda. Gentilmente, abri a porta apenas uma fresta o suficiente para ver uma dúzia de negros esticados em suas sedas em um sono profundo e imperturbável. Do outro lado da sala, uma prateleira continha as espadas e armas de fogo dos homens. Cautelosamente, abri a porta para colocar meu corpo dentro. Uma dobradiça gemeu em protesto. Um dos homens se mexeu e meu coração parou. Eu me amaldiçoei por ser um tolo, arriscando nossa fuga assim, mas não havia como voltar atrás agora. Com uma mola tão rápida e silenciosa quanto a de um tigre, aterrissei ao lado do guarda que havia se movido. Minhas mãos paravam sobre sua garganta, prontas para o instante em que seus olhos se abriram. Pelo que pareceu uma eternidade para meus nervos desgastados, permaneci equilibrado. Então ele rolou novamente, retomando o ritmo constante do sono profundo. Cuidadosamente, escolhi meu caminho entre sobre os soldados adormecidos até chegar ao rack do outro lado.
Fiz uma pausa, examinando a sala. Todos estavam quietos, sua respiração uniforme subindo e descendo em um ritmo suave, música mais doce para meus ouvidos do que qualquer coisa que eu já tinha ouvido. Cautelosamente, tirei uma longa espada da prateleira. O raspar da bainha contra seu suporte soou como ferro limado em uma lima, e eu meio que esperava que a sala explodisse em alarme, mas ninguém se mexeu. Retirei uma segunda espada silenciosamente, embora a terceira tenha ressoado alto. Preparei-me para correr para a porta, certo de que o barulho os despertaria, mas nenhum negro se moveu. Talvez eles tivessem um sono extraordinariamente pesado, ou talvez os sons fossem menores do que me pareciam. Eu estava prestes a sair da prateleira quando meus olhos caíram sobre os revólveres. Eu só podia carregar um, já sobrecarregado de espadas. Quando levantei um revólver, meu olhar pousou em uma janela aberta ao lado do rack. Um meio perfeito de fuga, levava direto ao cais a menos de 6 metros da água. Quando me parabenizei, a porta oposta se abriu. O oficial da guarda olhou para mim. Ele entendeu a situação instantaneamente e, como eu, levantamos nossos revólveres simultaneamente. Os cliques dos gatilhos se fundiram quando os cartuchos explodiram. Senti o vento de sua bala assobiando pelo meu ouvido e no mesmo instante ele caiu no chão. Onde eu bati nele, eu não sabia, nem se o havia matado, mas antes que eu pudesse refletir, eu estava pela janela. Em outro momento, as águas de Omean se fecharam acima da minha cabeça e nós três estávamos nadando em direção ao pequeno voador a 100 metros de distância. Shodar carregou o menino e eu carreguei as 3 espadas longas. Eu havia largado o revólver e, embora Shodar e eu fôssemos nadadores fortes, parecíamos rastejar pela água. Eu me movi inteiramente abaixo da superfície, enquanto Shodar teve que se levantar com frequência para deixar o jovem respirar. Foi um milagre não termos sido vistos. Chegamos ao lado do barco e subimos a bordo antes que o vigia do encouraçado percebesse. Então um canhão de alarme rugiu da proa do navio, seu estrondo profundo reverberando sob a cúpula rochosa de Omian. Instantaneamente, milhares de homens adormecidos acordaram. Os convéses de incontáveis navios fervilhavam de combatentes. Um alarme em Omian era uma ocorrência rara e o caos era ensurdecedor. Partimos antes que o primeiro canhão terminasse de ecoar e, em segundos, estávamos deslizando pelo mar. Detei-me ao longo do convés, as alavancas e controles diante de mim, Shudar e o menino estavam deitados atrás de mim, também propensos a reduzir a resistência do ar. Suba alto, sussurrou Shudar. Eles não ousam disparar seus canhões pesados contra a cúpula, os fragmentos cairiam em seus próprios navios. Se estivermos altos o suficiente, nossas placas de quilha nos protegerão dos rifles. Eu obedeci. Abaixo, os homens pulavam na água centenas, nadando em direção aos cruzadores menores e voadores de um homem atracados ao redor dos navios maiores. Os navios maiores estavam a caminho, seguindo, mas não subindo da água. Um pouco à sua direita, gritou Shodar. As instruções sobre o Mean não tinham sentido, todos os caminhos eram efetivamente para o norte. O pandemônio abaixo era ensurdecedor, rifles estalaram, oficiais gritaram ordens, homens gritaram da água e do convés, e ao redor o ronronar de incontáveis hélices cortadas pelo ar e pela água. Eu não ousei empurrar a alavanca de velocidade totalmente, temendo ultrapassar o eixo que levava da cúpula de Omen ao mundo acima, mas mesmo assim, voamos pela água a uma velocidade que eu duvidava que já tivesse sido igualada no mar sem vento. Os voadores menores começaram a subir em nossa direção, e Shodar gritou, a flecha. Morto à frente. A abertura apareceu, negra e bocejando na cúpula brilhante do submundo. Um cruzador de 10 homens subiu diretamente à frente, com o objetivo de bloquear nosso caminho. Em seu ritmo, ele interceptaria o poço a tempo de nos parar. O navio inclinou-se para cima, com a intenção de nos varrer com ganchos enquanto deslizava abaixo. Havia apenas uma opção desesperada. Passar por cima dela corria o risco de se chocar contra a cúpula, mergulhar abaixo nos colocaria inteiramente à sua mercê. Todos os outros caminhos estavam bloqueados ou repletos de perigos. Ao nos aproximarmos do cruzador, fingi uma subida como se fosse passar acima dela, levando-a a subir em um ângulo mais íngreme. Então, no instante crítico, gritei para meu comandante e seu comandante pode ter discernido minhas intenções, mas já era tarde demais. No exato instante do impacto, levantei a proa e, com um solavanco devastador, nossos navios colidiram. Assim como eu esperava, o cruzador já tombando perigosamente foi jogado completamente para trás pela força de nossa embarcação menor. Sua tripulação espiralou no ar, torcendo e gritando, antes de mergulhar nas águas bem abaixo, enquanto o cruzador, com suas hélices ainda se debatendo violentamente, mergulhou de cabeça atrás deles até as profundezas do mar de Omean. A colisão esmagou nossos arcos de aço e, apesar de todos os esforços, quase nos jogou do convés.
Aterrissamos em uma pilha emaranhada na ponta do voador. Shodar e eu conseguimos agarrar o corrimão, embora o menino tivesse caído no mar se eu não tivesse agarrado seu tornozelo bem a tempo. Sem guia, nossa embarcação inclinou-se descontroladamente, disparando em direção aos penhascos acima. No entanto, em um instante, agarrei as alavancas novamente. Com o telhado a apenas 15 metros de altura, nivelei o nariz e apontei mais uma vez para a boca negra do poço. A colisão nos atrasou e agora 100 batedores rápidos estavam se aproximando. Shodar havia avisado que subir o poço usando apenas nossos raios repulsivos seria perigoso, nossas hélices ficariam ociosas e muitos perseguidores poderiam nos ultrapassar devido à maior flutuabilidade. A maioria das embarcações rápidas carrega tanques de flutuabilidade mínimos, uma vez que o volume extra os retarda. Com tantos batedores quase sobre nós, a captura ou morte parecia inevitável. No entanto, sempre acreditei que é uma maneira de superar qualquer obstáculo. Se não se pode passar por cima, por baixo ou ao redor dele, então resta apenas uma opção: passar por ele. Eu não conseguia igualar a velocidade desses outros barcos em subida, mas resolvi alcançar o mundo exterior à frente deles ou morrer tentando em meus próprios termos. Everter. Shodar gritou atrás de mim. Pelo amor de seu primeiro ancestral, inverta. Estamos no poço. Segure firme. Eu gritei de volta. Pegue o menino e agarre-se a ele, vamos direto para cima. Mal as palavras saíram da minha boca quando filmamos sob a abertura preta. Lancei a proa para cima, apertei a alavanca de velocidade até o limite e, segurando um poste em uma mão e o volante na outra, segurei-me com uma resolução sombria, entregando meu destino aos céus. Uma exclamação assustada de Shodar foi seguida por uma risada sombria. O menino riu também, gritando algo que eu não conseguia ouvir por causa do vento assobiando. Olhei para cima, procurando as estrelas para guiar nosso curso através do poço. Tocar seus lados nessa velocidade significaria morte instantânea. No entanto, nenhuma estrela apareceu, apenas escuridão total e impenetrável. Então olhei para baixo e vi um círculo de luz encolhendo a abertura acima das águas fosforescentes de Omean. Eu dirigi por aquele frágil cordão de orientação, mantendo o círculo perfeitamente alinhado abaixo de nós. Na verdade, naveguei mais pela intuição e fé do que pela habilidade. Estivemos no poço apenas brevemente e talvez nossa incrível velocidade nos tenha salvado. Evidentemente, havíamos começado na direção certa, emergindo antes que pudéssemos corrigir nosso curso. O Mean fica a quase 3 quilômetros abaixo da superfície de Marte. A talvez 200 quilômetros por hora, nosso voo não durou mais do que 40 segundos. Devemos ter saído vários segundos antes de eu perceber que o impossível havia sido realizado. A escuridão nos envolveu sem luas, sem estrelas. Eu nunca tinha visto Marte tão encoberto. Então eu entendi. Era verão no Polo Sul. O derretimento da calota de gelo e a cobertura de nuvens incomum, desconhecida na maior parte de Barsum, bloquearam a luz. A sorte nos favoreceu e rapidamente aproveitei a oportunidade. Segurando o nariz do barco em um ângulo acentuado, mergulhei na densa neblina, mantendo a velocidade máxima e emergi no brilho brilhante das duas luas e incontáveis estrelas. Nivelei o curso e segui para o norte. Nossos perseguidores estavam pelo menos meia hora atrasados, sem saber de nossa direção. Contra todas as probabilidades, sobrevivemos a 1000 perigos e escapamos da terra dos primogênitos. Nenhum outro prisioneiro na história de Barsum havia conseguido tal façanha e, no entanto, em retrospectiva, não parecia impossivelmente difícil. Falei por cima do ombro com Shodar. Nós conseguimos. É extraordinário, no entanto, respondeu ele. Ninguém mais poderia ter conseguido isso, exceto John Carter. Ao som desse nome, o menino se levantou de um salto. John Carter. Ele gritou. John Carter. Mas ele está morto há anos, eu sou seu filho. Capítulo 14. Os olhos no escuro. Meu filho. Eu mal podia acreditar. Levantando-me lentamente, enfrentei o belo jovem. A semelhança ficou clara. A beleza incomparável de sua mãe estava gravada em suas feições, mas sua força e masculinidade brilhavam, seus olhos cinzentos e sua expressão inconfundivelmente minha. Planeou-os para segurar firme e arremessou a pequena embarcação na velocidade máxima. Atingimos a proa do cruzador horizontalmente, correndo a uma velocidade assustadora direto em direção à quilha. O menino estava diante de mim, sua expressão uma mistura de esperança e incerteza. Conte-me sobre sua mãe, eu disse. Conte-me tudo sobre os anos em que o destino cruel me afastou de sua querida companhia. Com um grito de alegria, ele saltou para a frente e jogou os braços em volta do meu pescoço. Por um breve momento, segurando o meu filho perto, lágrimas brotaram dos meus olhos e quase engasguei como um tolo sentimental, mas não me arrependo, nem me envergonho.
A vida me ensinou que um homem pode mostrar ternura por mulheres e crianças e ainda assim estar longe de ser fraco nas provações mais severas da vida. Sua estatura, seus modos, a terrível habilidade de sua esgrima, disse o menino, tudo corresponde ao que minha mãe descreveu 1000 vezes. Mas mesmo com tal evidência, eu mal podia acreditar na verdade disso, não importa o quanto eu desejasse que fosse assim. Você sabe o que me convenceu mais do que qualquer outra coisa? O que, meu filho? Eu perguntei. Suas primeiras palavras para mim foram de minha mãe. Ninguém, exceto o homem que realmente a amava, como ela me disse que meu pai fazia, teria pensado primeiro nela. Por longos anos, meu filho, mal consigo me lembrar de um momento em que a visão radiante do rosto de sua mãe não estivesse diante de mim. Conte-me sobre ela. Aqueles que a conhecem há mais tempo dizem que ela não mudou se alguma coisa, ela ficou ainda mais bonita. Só quando ela pensa que eu não vou vê-la, seu rosto fica muito triste ou tão melancólico. Ela pensa constantemente em você, meu pai, e todo o Hélio chora com ela. O povo de seu avô a ama, eles também amavam você e ainda honram sua memória como a salvadora de Barson. Todos os anos, no aniversário do dia em que você correu por um mundo quase morto para desvendar o segredo daquele terrível portal, um festival é realizado em sua homenagem. Mas as lágrimas se misturam com as celebrações lágrimas de arrependimento por o autor de sua felicidade não estar lá para compartilhar a alegria que ele morreu para lhes dar. Em toda Barsoom, não há nome maior do que John Carter. E por que nome sua mãe o chamou, meu filho? Eu perguntei. O povo de Hélio queria que eu levasse o nome de meu pai, mas minha mãe disse que não que você e ela escolheram um nome juntos, e seu desejo deve ter precedência. Então o nome que ela me deu é o que você desejava, uma combinação do seu e dela Cartoriz. Shodar estava ao volante enquanto eu falava com meu filho, e agora ele me ligava. Ela está caindo muito pela proa, John Carter, disse ele. Embora tenhamos subido em um ângulo acentuado, não foi perceptível, mas manter um curso horizontal revelou isso. A ferida em seu arco abriu um de seus tanques de raios dianteiros. Examinei o dano e achei pior do que temia. Não apenas o ângulo forçado diminuiu nossa velocidade, mas a perda de raios dos tanques dianteiros significava que em uma hora ou mais estaríamos flutuando na polpa indefesos. Havíamos diminuído um pouco nossa velocidade com uma sensação de segurança, mas agora peguei o leme e abri a pequena embarcação novamente, correndo para o norte a uma velocidade incrível. Enquanto isso, Cartoriz e Shodar trabalhavam com ferramentas para remendar a proa, embora o fluxo de raios que escapavam tornasse o esforço quase inútil. Ainda estava escuro quando passamos pela borda norte da calota de gelo e pelas nuvens. Abaixo estendia-se uma paisagem marciana clássica, fundos marinhos ocres ondulantes de mares mortos há muito tempo, colinas baixas e, aqui e ali, as cidades silenciosas e sombrias do passado, arquitetura imponente habitada apenas pelas memórias de um povo outrora grande e pelos macacos brancos de Barson. Manter a embarcação na horizontal tornou-se cada vez mais difícil. A proa cedeu cada vez mais, forçando-nos a parar o motor para evitar um mergulho catastrófico. À medida que o sol nascia, lançando luz sobre a terra, a embarcação se inclinava violentamente, inclinando-se lentamente para um lado, a proa afundando ainda mais a cada momento. Nós nos agarramos a corrimãos e escoras, encaixando as fivelas de nossos arreios nos anéis nas laterais do convés. Em outro momento, o convés atingiu uma inclinação de 90 graus e nos penduramos em nossas tiras de couro a 1000 metros acima do solo. Aproximei-me das alavancas de controle e estendi a mão para ajustar os raios de repulsão. O barco respondeu gentilmente e começamos a descer em direção à superfície. Meia hora se passou antes de tocarmos o solo. Ao norte de nós, uma elevada cadeia de colinas prometia a ocultação de qualquer perseguidores. Uma hora depois, descansamos nas ravinas, cercados pelas plantas floridas dos desertos de Barsomian. Lá encontramos abundantes arbustos que davam leite, uma fonte vital de comida e bebida para os homens verdes e uma bênção para nós, quase famintos após nossas provações. Sob um aglomerado desses arbustos, que ofereciam um esconderijo perfeito dos batedores aéreos errantes, nos deitamos para descansar meu primeiro sono em muitas horas. Marcou o início do meu quinto dia em Barsoom, já que fui abruptamente transportado de minha cabana em Usum para Dor, o Vale Bonito, o Vale Horrível. Em todo esse tempo, eu dormi apenas 2 vezes, uma vez entre as lojas dos Terns. Era meio da tarde quando fui acordado por alguém agarrando minha mão e cobrindo-a de beijos. Assustado, abri os olhos para ver o belo rosto de Tuvia. Meu príncipe. Meu príncipe. Ela gritou, em êxtase de alegria. Eu chorei por você estar morto. Meus ancestrais foram gentis, minha vida não foi em vão. Sua voz despertou Shudak e Cartoriz. O menino olhou para ela surpreso, mas ela parecia não perceber ninguém além de mim.
Ela teria jogado os braços em volta do meu pescoço, sufocando-me com carícias, se eu não tivesse me libertado suavemente, mas com firmeza. Venha, venha, Tuvia, eu disse suavemente. Você está sobrecarregado com os perigos e dificuldades que suportou. Você se esquece de si mesmo, como esquece que sou o marido da princesa de Hélio. Não me esqueço de nada, meu príncipe, respondeu ela. Você não falou-me uma palavra de amor para mim, nem espero que você o faça, no entanto, nada pode me impedir de te amar. Eu não tomaria o lugar de Dejatoriz. Minha maior ambição é servi-lo para sempre como seu escravo. Nenhum benefício maior eu poderia pedir, nenhuma honra maior eu poderia desejar, nenhuma felicidade maior eu poderia esperar. Como eu disse antes, não sou um mulherengo e nunca me senti tão desconfortável e envergonhado como naquele momento. Embora eu estivesse familiarizado com o costume marciano de permitir escravas a homens marcianos cuja honra elevada e cavalheiresca sempre protege todas as mulheres de sua casa, eu nunca havia escolhido pessoalmente outros homens como meus servos corporais. E quando voltar para Hélio, Tuvia, eu disse, você virá comigo, mas como um igual honrado, não um escravo. Lá você encontrará muitos jovens nobres bonitos que enfrentariam a própria Issus por um sorriso seu, e nós o veremos casado prontamente com um dos melhores. Esqueça sua paixão nascida da gratidão, que sua inocência confundiu com amor. Eu prefiro sua amizade, Tuvia. Você é meu mestre, será como você diz, ela respondeu simplesmente, embora houvesse uma nota de tristeza em sua voz. Como você veio aqui, Tuvia? Eu perguntei. E onde está Tarstarcas? O grande Tark, temo, está morto, disse ela com tristeza. Ele era um guerreiro poderoso, mas uma multidão de lutadores verdes de outra horda o oprimiu. A última vez que vi, eles o carregavam, ferido e sangrando, de volta à cidade deserta de onde haviam saído para nos atacar. Você não tem certeza se ele está morto, então? Eu perguntei. E onde fica esta cidade? Um pouco além desta cordilheira de colinas. O navio em que você tão nobremente desistiu de seu lugar para que pudéssemos escapar desafiou nossa pequena habilidade de navegação, e ficamos à deriva sem rumo por 2 dias. Então abandonamos e tentamos chegar à hidrovia mais próxima a pé. Ontem cruzamos essas colinas e encontramos a cidade morta além. Ao passarmos por suas ruas em direção ao centro, encontramos um corpo de guerreiros verdes e uma avenida que se cruza. Tarstarcas estava na frente, eles o viram, mas não a mim. Tark saltou para o meu lado e me forçou a entrar em uma porta, dizendo-me para me esconder até que eu pudesse escapar e para ir até Hélio, se possível. Não há escapatória para mim agora, disse ele, pois estes são os Warun do Sul. Quando virem meu metal será para a morte. Ele saiu para enfrentá-los. Oh, meu príncipe, que luta! Por uma hora, eles enxamearam ao redor dele até que os Waruns mortos formaram uma colina onde ele estava. Finalmente, eles o dominaram, pressionando-o para baixo para que não houvesse espaço para balançar sua grande espada. Então ele caiu, e eles rolaram sobre ele como uma onda enorme. Quando o levaram em direção ao coração da cidade, acredito que ele estava morto, pois não vi nenhum movimento. Antes de prosseguirmos, devemos ter certeza, eu disse. Não posso deixar Tars Tarkas vivo entre os Warwons. Esta noite entrarei na cidade e me certificarei. E eu irei com você, falou Cartoriz. E eu disse Shudar. Nenhum de vocês virá, respondi. Esta tarefa requer furtividade e estratégia, não força. Um homem sozinho pode ter sucesso onde mais convidaria ao desastre. Eu irei sozinho. Se eu precisar de ajuda, voltarei para buscá-lo. Eles não gostaram, mas ambos eram bons soldados e eu era o comandante. O sol já estava baixo, então tivemos pouco tempo antes que a escuridão repentina de Barson caísse. Com instruções de despedida para Cartoriz e Shudar, caso eu não voltasse, parti em um rápido trote em direção à cidade. Emergindo das colinas, a lua mais próxima navegava pelos céus, seus raios brilhantes transformando o esplendor bárbaro da antiga metrópole em prata polida. A cidade, construída sobre contrafortes suavemente ondulados que antes se inclinavam para o mar, era fácil de entrar sem ser notada. As hordas verdes raramente ocupam mais do que algumas praças ao redor da praça central e se movem pelo fundo do mar morto que as cidades enfrentam, então a entrada pela encosta era comparativamente simples. Uma vez dentro das ruas, mantive-me perto das densas sombras das paredes. Nos cruzamentos, parei para garantir que nenhum estivesse à vista antes de correr para as sombras do lado oposto. Isso me permitiu chegar às proximidades da praça sem ser detectado. Ao me aproximar da área habitada, os sons de toats e zitidars guinchando e grunhindo nos pátios ocos dos aposentos dos guerreiros me falaram da proximidade dos lutadores verdes. Esses sons familiares, tão característicos da vida marciana verde, me emocionaram. Era como voltar para casa depois de uma longa ausência.
Foi em meio a esses sons que cortejei pela primeira vez o incomparável Dejatoriz nos antigos salões de mármore da cidade morta de Corado. Eu estava nas sombras no canto mais distante da primeira praça que abrigava membros da Horda, observando os guerreiros emergirem de vários dos edifícios. Todos eles se moveram na mesma direção em direção a uma estrutura maciça no centro da praça. Pelo meu conhecimento dos costumes marcianos verdes, eu sabia que este deveria ser o quartel do chefe principal ou o salão de audiências onde o Jedak encontrava seus Jids e chefes menores. Em ambos os casos, ficou claro que algo importante estava acontecendo, provavelmente relacionado à recente captura de Tar Starkas. Para chegar àquele prédio que agora parecia imperativo, eu precisaria atravessar toda a praça, uma avenida larga e parte da praça. Pelos sons de animais em todos os pátios próximos, era óbvio que os prédios ao redor estavam cheios de pessoas, provavelmente várias comunidades da Grande Horda Warun do Sul. Mover-se sem ser detectado entre todas essas pessoas não era uma tarefa fácil e resgatar o Grande Tark prometia desafios ainda maiores. Eu havia entrado na cidade pelo sul e agora estava na esquina da avenida que usara com a primeira rua transversal ao sul da praça. Os prédios do lado sul da praça pareciam desabitados, sem luzes aparecendo, então decidi chegar ao pátio interno por um deles. O prédio estava deserto e passei por ele sem incidentes, entrando no pátio perto das paredes traseiras dos edifícios orientais. Um grande rebanho de toats e zitidars vagava inquieto, pastando na vegetação ocre semelhante a musgo que cobria quase toda a superfície marciana não cultivada. A brisa vinha do noroeste, então era improvável que os animais me sentissem o cheiro. Se tivessem, seus gritos e grunhidos teriam alertado os guerreiros lá dentro. Rastejei ao longo das sombras densas perto da parede leste, sob as varandas salientes do segundo andar, até chegar aos prédios na extremidade norte. 3 andares estavam iluminados, mas todos acima do terceiro estavam na escuridão. Passar pelas salas iluminadas estava fora de questão, elas estavam cheias de homens e mulheres marcianos verdes. Meu único caminho era pelos andares superiores, o que significava escalar a parede. Chegar à varanda do segundo andar foi fácil, um único salto ágil trouxe minhas mãos para o corrimão de pedra e, em um instante, eu me levantei. Pelas janelas abertas, vislumbrei o povo verde agachado em suas sedas e peles adormecidas, fruindo ocasionalmente uma linguagem suficiente para suas comunicações telepáticas. Quando me aproximei, um guerreiro entrou pelo salão. Venha, Tangama, ele chamou. Devemos trazer o Tark antes de Cab Cadia. Leve outro com você. O homem se dirigiu a Rose, acenou para um companheiro e os 3 saíram da sala. Se eu pudesse segui-los, talvez tivesse a chance de libertar Tar Starkas ou pelo menos descobrir a localização de sua prisão. Uma porta no final da varanda dava para o prédio. Por impulso, entrei. O corredor era largo e ia direto para a frente, com portas de ambos os lados que levavam a vários apartamentos. Assim que entrei, vi os 3 guerreiros na outra extremidade, então uma curva à direita os tirou de vista. Corri atrás deles, imprudente, mas impulsionado pela oportunidade que o destino havia proporcionado. No final do corredor havia uma escada em espiral que levava para cima e para baixo. Eles haviam caído, não subido uma compreensão que eu tinha de anos de experiência com as prisões do norte de Warwon. Eu sabia que Tar Starkas devia estar nos poços escuros sob um prédio próximo, e naquela direção eu encontraria a trilha dos 3 guerreiros que levava à sua cela. Eu não estava enganado. Na parte inferior da escada, um poço descia para os poços abaixo. O brilho de sua tocha revelou os 3 guerreiros que eu seguia. Eles desceram em direção às masmorras subterrâneas e eu seguia a uma distância segura. O caminho serpenteava por um labirinto de corredores escuros, iluminados apenas pela luz oscilante das tochas. Depois de cerca de 100 metros, o grupo virou abruptamente por uma porta à direita. Corri pela escuridão até o ponto em que eles haviam deixado o corredor e os vi removendo as correntes que prendiam Tar Starkas à parede. Empurrando-o grosseiramente entre eles, eles saíram da câmara tão rapidamente que quase fui pego. Consegui me manter fora do raio de sua luz fraca quando eles emergiram, supondo que eles retornariam da mesma maneira. Para minha consternação, no entanto, eles se voltaram diretamente para mim. Eu não tive escolha a não ser correr e ficar fora da luz das tochas. Eu não podia parar no escuro dos corredores que se cruzavam, pois qualquer curva errada poderia me colocar diretamente em seu caminho. Só o acaso guiou meus movimentos enquanto os perseguia pelo labirinto da fortaleza Warwon. A sensação de correr por essas passagens escuras estava longe de ser reconfortante. Eu não poderia saber em que momento eu poderia mergulhar de cabeça em algum poço escondido ou encontrar as criaturas macabras que habitam esses mundos inferiores sob as cidades mortas de Marte moribundo.
Um brilho fraco da tocha carregada pelos homens atrás de mim forneceu luz suficiente para traçar a passagem sinuosa à frente, impedindo-me de colidir com as paredes nas curvas. Logo cheguei a um cruzamento onde 5 corredores divergiam de um ponto comum. Apressando-se a descer um deles por uma curta distância, a fraca luz da tocha desapareceu de repente atrás de mim. Parei, ouvindo, mas o silêncio era tão completo quanto o de uma tumba. Rapidamente percebi que os guerreiros haviam tomado outro corredor com seu prisioneiro e corri de volta com um considerável alívio para assumir uma posição mais segura atrás deles. O retorno, no entanto, foi muito mais lento, agora a escuridão era absoluta. Eu tive que tatear meu caminho centímetro por centímetro ao longo da parede para evitar perder o cruzamento onde as 5 passagens se encontravam. Por fim, depois do que pareceu uma eternidade, cheguei ao local, confirmando contando as 5 entradas. Nenhum mostrou o menor indício de luz. Eu ouvi atentamente. Os pés descalços dos homens verdes não enviaram ecos guiados, embora eventualmente eu pensasse ter ouvido leve barulho de armas no corredor do meio. Corri por aquele caminho, parando ocasionalmente para verificar se havia repetição do som, mas logo percebi que estava seguindo uma pista falsa, pois apenas a escuridão e o silêncio me cumprimentavam. Mais uma vez, refiz meus passos até o cruzamento e, para minha surpresa, encontrei 3 corredores divergentes, qualquer um dos quais eu poderia ter tomado em minha corrida apressada anterior. Uma bela situação, de fato. Uma vez de volta ao cruzamento de 5 vias, eu poderia esperar com alguma segurança que os guerreiros voltassem com Tars Tarkas. Meu conhecimento de seus costumes sugeria que ele estava sendo escutado para uma câmara de audiência para enfrentar o julgamento. Eu não tinha dúvidas de que eles preservariam um guerreiro tão formidável para o raro esporte que ele proporcionaria nos grandes jogos. Mas, a menos que eu pudesse encontrar o caminho de volta àquele ponto, arrisquei vagar por dias na escuridão opressiva até que, vencido pela sede e pela fome, eu desmaiaria ou que foi isso. Um leve embaralhamento soou atrás de mim e, quando olhei por cima do ombro, meu sangue congelou. Não era apenas o perigo presente, mas as memórias horríveis que ele evocava, a vez em que quase enlouqueci com o cadáver do homem que matei nas masmorras de Warun, quando olhos ardentes emergiram das sombras e arrastaram o corpo de minhas mãos, raspando a pedra enquanto a carregavam para seu terrível banquete. E agora, nos poços negros desses outros Warons, olhei naqueles mesmos olhos de fogo, brilhando na escuridão, não revelando nada da criatura atrás deles. Acho que a característica mais temível desses seres é o silêncio e o fato de que nunca se os vê apenas aqueles olhos malignos brilhando sem piscar do vazio. Segurando minha espada longa com força, recuei lentamente ao longo do corredor, mas os olhos avançaram. Não havia som, nem mesmo respiração, exceto por um arrastar ocasional, como se um membro morto estivesse sendo arrastado. Continuei, mas não consegui escapar do meu perseguidor sinistro. De repente, um barulho arrastado veio da minha direita, e ouvi outro par de olhos se aproximando de um corredor que se cruzava. Quando comecei minha lenta retirada, o som se repetiu atrás de mim e novamente da minha esquerda. Eles me cercaram no cruzamento de 2 corredores. A retirada foi interrompida em todas as direções a menos que eu atacasse uma das feras. Mesmo assim, os outros provavelmente pulariam nas minhas costas. Eu não podia julgar seu tamanho ou forma, mas os olhos estavam nivelados com os meus, sugerindo proporções formidáveis. Por que a escuridão aumenta o perigo? De dia, eu teria atacado um grande bando sem hesitação, mas cercado por esses poços silenciosos, parei diante de um único par de olhos. Em breve o assunto seria resolvido para mim. Os olhos à minha direita, esquerda, na frente e atrás se fecharam firmemente, mas ainda em um silêncio terrível. Pelo que pareceram horas, eles se aproximaram, deixando-me quase louco de terror. Eu constantemente me virava para evitar uma corrida repentina por trás, ficando exausto. Finalmente, eu não aguentava mais. Agarrando minha espada com firmeza, ataquei um dos algozes. Quando me aproximei, ele recuou, mas um som atrás me fez girar a tempo de ver 3 pares de olhos correndo para mim por trás. Com um grito de raiva, eu os enfrentei, apenas para eles recuarem também. Outro olhar para trás revelou os primeiros olhos avançando novamente. Eu ataquei mais uma vez, eles recuaram e ouvi a corrida abafada dos 3 às minhas costas. Assim continuamos os olhos se fechando pouco a pouco até que me senti à beira da loucura por causa da tensão interminável. Parecia inevitável que eles saltassem sobre minhas costas, e eu não podia suportar o desgaste de repetidas cargas e retiradas. Minha força, tanto mental quanto física, estava falhando. Naquele momento, com o canto do olho, vi um único par de olhos correr para mim por trás. Virei-me para enfrentar a carga, enquanto 3 outros se aproximavam de outra direção. Resolvi perseguir o único par primeiro, para acertar minha conta com pelo menos um animal e aliviar um pouco da tensão.
O corredor estava em silêncio, exceto pela minha própria respiração, mas eu sabia que as três criaturas estavam quase sobre mim. Os olhos à frente não recuaram mais rapidamente, eu estava quase ao alcance da espada. Levantando meu braço para atacar, senti um corpo pesado, frio e viscoso se agarrar à minha garganta. Eu tropecei e caí. Capítulo XV Voo e Perseguição. Eu não poderia ter ficado inconsciente por mais de alguns segundos, mas sabia que estive, pois a próxima coisa que percebi foi que uma luz crescente estava enchendo o corredor ao meu redor e os olhos se foram. Eu estava ileso, exceto por um leve hematoma na testa, onde atingi o chão de pedra quando caí. Levantei-me para descobrir a fonte da luz. Veio de uma tocha segurada por um grupo de 4 guerreiros verdes avançando rapidamente pelo corredor. Eles ainda não tinham me visto, então entrei na primeira passagem que me cruzei e pude encontrar. Desta vez, no entanto, não me afastei tanto do corredor principal como antes, um erro que já me custara Tars Tarkas e seus guardas uma vez. O grupo veio rapidamente em direção à abertura, onde me agachei. Quando eles passaram, exalei um suspiro silencioso de alívio. Eu não tinha sido visto e, o melhor de tudo, o grupo era o mesmo que eu havia seguido até os poços, Tars Tarkas e seus 3 guardas. Caí atrás deles e logo chegamos à cela onde o grande Tarka havia sido acorrentado. 2 dos guerreiros permaneceram do lado de fora enquanto o homem com as chaves entrou para reproteger os ferros do Tark. Os dois do lado de fora começaram a caminhar lentamente em direção à pista em espiral que levava aos andares superiores, e logo desapareceram em uma curva do corredor. A tocha estava presa em um soquete ao lado da porta, sua luz iluminando o corredor e a cela. Vendo os 2 guerreiros desaparecerem, avancei para a entrada da cela, um plano claro já se formando em minha mente. Embora eu não gostasse do ato que estava prestes a cometer, parecia não haver alternativa se Tars Tarkas e eu voltássemos juntos para meu pequeno acampamento nas colinas. Mantendo-me perto da parede, aproximei-me da cela com minha espada longa erguida em ambas as mãos, pronto para atacar o carcereiro no instante em que ele emergisse. Prefiro não me debruçar sobre o que se seguiu. Basta dizer que, em poucos minutos, Tars Tarkas, vestido com a armadura de um chefe Warun, estava correndo pelo corredor, carregando a tocha do Warun para iluminar nosso caminho. Uma dúzia de passos atrás dele seguia Dion Carter, príncipe de Hélio. Os 2 companheiros do homem que agora estava inconsciente ao lado da cela tinham acabado de começar a subir a pista em espiral quando Tars Tarkas apareceu. Por que tanto tempo, Tangama? Chamou um. Tive problemas com uma fechadura, respondeu Tars Tarkas. E agora acho que deixei minha espada curta na cela do Tar. Vá em frente, vou voltar para buscá-lo. Como quiser, Tangama, disse o primeiro. Nos vemos acima diretamente. Tars Tarkas virou-se como se fosse voltar para a cela, mas esperou apenas até que os dois desaparecessem acima. Então me juntei a ele, apagamos a tocha e rastejamos juntos em direção à inclinação em espiral que levava aos andares superiores. No primeiro andar, o corredor corria apenas até a metade, forçando-nos a atravessar uma sala dos fundos cheia de gente verde para chegar ao pátio interno. Havia apenas uma opção: tínhamos que ganhar o segundo andar e o corredor que eu havia atravessado antes. Cautelosamente, subimos. A conversa flutuou do andar de cima, mas o corredor estava apagado e ninguém estava à vista quando chegamos ao topo da pista. Juntos, percorremos o longo corredor e chegamos à varanda com vista para o pátio sem ser detectados. À nossa direita estava a janela da sala onde eu tinha visto Tangama e os guerreiros indo para a cela de Tars Tarkas. Seus companheiros haviam retornado e ouvimos parte de sua conversa. O que pode estar detendo Tangama? Perguntou um. Ele não poderia estar buscando sua espada curta na cela do Tark todo esse tempo, respondeu outro. Sua espada curta? Perguntou uma mulher. O que você quer dizer? Tangama deixou na cela do Tark, explicou o primeiro orador e deixou-nos na pista para voltar buscá-lo. Tangama não tinha espada curta esta noite, disse a mulher. Ele quebrou na batalha de hoje com o Tark e ele me deu para consertar. Veja, eu tenho aqui. Ela tirou a espada de debaixo de suas sedas e peles adormecidas. Os guerreiros se levantaram. Há algo errado aqui, gritou um. Exatamente o que pensei quando Tangama nos deixou, disse outro. Sua voz soou estranha então. Vamos nos apressar para os poços. Ouvimos o suficiente. Amarrando meu arnês em uma longa alça, abaixei Tars Tarkas para o pátio abaixo, depois caí para o lado dele. Tínhamos trocado apenas uma dúzia de palavras desde que derrubei Tangama e vi a expressão de total perplexidade à luz das tochas no rosto do grande Tar. A essa altura, disse ele, eu deveria ter aprendido a me perguntar sobre nada que Dion Carter realiza. Isso foi tudo. Ele não precisava de palavras para mostrar que apreciava a amizade que arriscou minha vida para resgatá-lo, nem para expressar a alegria de me ver novamente.
Este feroz guerreiro verde foi o primeiro a me encontrar naquele dia, 20 anos atrás, em minha primeira aventura em Marte. Então, ele atacou com lança erguida e ódio em seu coração, curvando-se sobre seu poderoso toate enquanto eu estava ao lado da incubadora de sua horda no fundo do Mar Morto além de curar. Agora, em dois mundos, eu não considerava nenhum amigo mais verdadeiro do que Tars Tarkas, Jedak dos Tarks.